Muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E continuando com o tema genética, agora falaremos da segunda lei de Mendel, a segregação independente dos genes. Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características. Em um de seus experimentos, por exemplo, foram consideradas simultaneamente a cor da semente, que poderia ser então amarela ou verde, e a textura da casca da semente, que pode variar entre lisa e rugosa. Plantas originadas de sementes amarelas e lisas, ambos traços estes dominantes, foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas, traços esses recessivos. Todas as sementes produzidas na geração F1 eram da cor amarela e do aspecto liso. A geração F2, obtida pela autofecundação das plantas, originadas das sementes de F1, era composta por 4 tipos de sementes, sendo que delas 9 das 16 amarelas de aspecto liso, 3 das 16 amarelas de aspecto rugoso, 3 das 16 também, no entanto, verdes de aspecto liso, e uma das 16 com as duas características recessivas, a cor verde e o aspecto rugoso. A imagem aqui tenta ilustrar a explicação anterior. Ocorre o cruzamento de duas plantas puras, onde uma tem as duas características dominantes e a outra as duas características recessivas, sendo então a primeira da cor amarela e do aspecto liso, cruzando com uma verde de aspecto rugoso. A geração F1 então tem 100% das sementes produzidas com as características dominantes. É sabido também que estas sementes então são heterozigotas para as duas características de seus alelos, considerada então por Mendel como uma híbrida. E ao fazer o cruzamento entre duas plantas híbridas, gerando então o que é chamado de F2, ele obteve 9 entre 16 sementes, ocorrendo a característica dominante tanto para a cor quanto para a forma. E 3 de cada 16 sementes apresentavam a cor dominante, no entanto, o aspecto recessivo rugoso. E também 3 para cada 16 sementes apresentavam a cor recessiva, mas para o formato dominante. E apenas uma a cada 16 sementes apresentava as duas características recessivas. Mendel, então, cria a hipótese de que, na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, V maiúsculo ou V minúsculo, ou seja, alelo V dominante e alelo V recessivo, segregam-se independentes dos alelos que condicionam a forma da semente, o R dominante e o R recessivo. De acordo com isso, um gameta portador do alelo V dominante pode conter tanto o alelo R dominante quanto o alelo R recessivo, com igual chance e o mesmo ocorrendo com gametas portadores do alelo V recessivo. Então, uma planta heterozigota para as duas características, ou seja, heterozigota para o alelo V e heterozigota para o alelo R simultaneamente, formaria, de acordo com a hipótese da segregação independente, 4 tipos de gametas em igual proporção, sendo que um seria formado pelo alelo dominante V e o alelo dominante R, o outro pelo alelo dominante V, no entanto, com o alelo recessivo R, um terceiro, onde o alelo recessivo R estaria com o alelo dominante R, e, por fim, um formado por ambos alelos recessivos, V e R. A segunda lei de Mendel. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral, constituindo então uma segunda lei da herança. Assim, ele denominou esse princípio segunda lei da herança ou lei da segregação independente, posteriormente chamada então de segunda lei de Mendel. A mesma postula que os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. A imagem nos mostra o experimento feito por Mendel. Você observa aqui então uma semente com as duas características dominantes e uma com as duas características recessivas, ambas homozigotas. No caso aqui, homozigota dominante e aqui homozigota recessiva para as duas características. Os gametas formados por essa planta aqui não variam, só se forma um tipo de gameta, onde se tem um alelo para a cor e um alelo para a forma.
O mesmo acontece aqui, só se forma um gameta, um tipo de gameta, melhor dizendo, um para a cor e um para a forma. Os dois gametas, então, quando unem-se, geram um indivíduo heterozigoto para as duas características, vindo o alelo dominante deste indivíduo aqui para a cor e o alelo recessivo vindo desse indivíduo aqui. Já para a forma, o alelo dominante também vem do mesmo que doa o alelo dominante da cor e o recessivo vem do mesmo que doa o alelo recessivo da cor. Quando então cruzamos um indivíduo híbrido com outro igual a ele, para resultarmos de uma geração F2, ao fazermos isso, devemos levar em consideração que o número de gametas formados é maior. Este indivíduo forma 4 possíveis tipos de gameta, enquanto esse indivíduo também forma 4 tipos de gameta, coincidentemente, os mesmos gametas. E ao formarmos um processo de cruzamento aqui elaborado em um quadro, você perceberá que ao unirmos este com este, teremos uma homozigose dominante para os dois alelos. Ao unirmos este aqui com este aqui, uma homozigose para o alelo da cor e uma heterozigose para o alelo da forma. E fazendo essas 16 possíveis combinações, obteremos um resultado final, ou F2, que mostra 9 sementes da cor lisa e formato amarelo para cada 16 sementes. 3 sementes da cor amarelo, mas de formato rugoso, para cada 16, 3 sementes verdes, mas de formato liso, para cada 16, e apenas uma semente verde para cada 16 sementes com a característica verde e rugosa, dando então a proporção de 3 para 3 para 3 para 1. Ao estudar a herança simultânea de diversos pares de características, Mendel sempre observou em F2 a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Consequência, a segregação independente de 3 pares de alelos. Ao estudar 3 pares de características simultaneamente, Mendel verificou que a distribuição dos dois tipos de indivíduos em F2 seguia a proporção de 27 para 9 para 9 para 9 para 3 para 3 para 3 para 1. Isso indica que os genes para as 3 características consideradas segregam-se de maneira independente nos indivíduos F1, originando então 8 tipos de gametas diferentes. Em um de seus experimentos, Mendel considerou simultaneamente a cor, que pode ser amarela ou verde, a textura da casca, que pode ser lisa ou rugosa, e a cor da casca da semente, que pode ser cinza ou branca. O cruzamento entre uma planta originada de sementes homozigotas dominantes para as 3 características, ou seja, amarela, lisa e cinza, e uma planta originada de sementes com traços apenas recessivos, verde, rugosa e branca, produz apenas ervilhas com fenótipo dominante, ou seja, amarelas, lisa e cinza. Esses indivíduos são heterozigotos para as 3 características. Aqui então representa-se o genótipo do mesmo com a heterozigose para o alelo V, a heterozigose para o alelo R e a heterozigose para o alelo B. A segregação independente desses 3 pares de alelos nas plantas da geração F1 leva à formação então de 8 gametas. Agora é com você. Faça o cruzamento acima e veja se consegue obter os mesmos resultados que Mendel obteve utilizando os 3 alelos citados por ele. Boa sorte e bons estudos!